Boa tarde, alunos do sexto ano. Pessoal, vou fazer aqui a correção da terceira semana do PET 3, beleza? Então, gente, vamos falar aqui um pouco sobre estados físicos da matéria, ou também chamados de estados de agregação da matéria. Então, pessoal, é o seguinte, essa atividade bem fácil mesmo, bem tranquilinha, né? Fala sobre, então vamos ver a primeira questão aqui, ó. Um material pode apresentar diferentes propriedades dependendo do estado físico em que se encontra. Determine qual estado físico, aí a gente trabalha com os três, né, principais, sólido, líquido ou gasoso, está relacionado às situações descritas a seguir. Para estes materiais, ar, parafina e faixa elástica. E aí, pessoal, acontece o seguinte, pessoal. Dentro de uma seringa tampada, quando o êmbolo é empurrado para dentro. Então, ar dentro de uma seringa tampada, quando o êmbolo é empurrado para dentro. Então, pessoal, para quem não sabe, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Seringa. Então, pessoal, para quem não sabe, olha aqui, ó, a seringa, né? Esse objeto aqui, muito utilizado em farmácia. E o êmbolo seria essa pecinha aqui de dentro que vai empurrar o líquido, no caso com um remédio, um medicamento ali, vai empurrar, ele que vai empurrar o líquido, expulsar o líquido para fora. Então, aqui o experimento, aqui, a atividade aqui fala sobre o ar dentro da seringa sendo comprimido. Qual estado físico ele vai estar lá dentro? Gasoso. Bem fácil, né? Um estado físico gasoso. Depois, parafina derretida sendo despejada em uma forma para fazer vela. Então, parafina é um derivado do petróleo, né, que é utilizado aí para fazer a cera, para fazer a vela, né? Popularmente chamada de cera. E aí, pessoal, se ela está sendo derretida, né, a gente vai falar então do estado líquido. Uma faixa elástica sendo utilizada para a prática de exercício físico. Então aqui, pessoal, se está falando de uma faixa elástica, né, a gente está falando de um sólido, um elástico qualquer. Pensa num elástico aí qualquer, é um sólido, certo? Número 2. Qual termo é utilizado para descrever a mudança do estado sólido para o líquido? E aí, pessoal, a gente tem que lembrar daquele quadrinho, mudanças de estado físico. Mudanças de estado físico. Esse quadrinho aqui, ó. Olha aqui. Pode ser qualquer um desses aqui. Ó, então é esse quadrinho aqui, pessoal. Então, se está saindo do estado sólido, indo para o estado líquido, né, o nome da mudança é fusão. Então, o nome da mudança é fusão. E qual termo é utilizado para descrever mudança de estado físico, mudança de estado líquido para o gasoso? Então aqui, ó, quadrinho de novo. Vamos aqui. Ó, do estado líquido indo para o estado gasoso. Então o nome é vaporização. Certo, pessoal? E aí, gente, a vaporização é um termo utilizado para todas as substâncias. Agora, quando a gente está falando especificamente de água, a gente pode ouvir falar também no termo evaporação, certo? Então, quando a gente está falando especificamente de água, a gente pode ouvir falar também no termo evaporação, certo? Mas vaporização é o termo genérico,
usado para todo mundo, para todos os materiais, né? O que significa dizer que um material sublimou? Então, ele passou do estado sólido direto para o estado gasoso. Então, ele passou do estado sólido para o estado gasoso. Então, vamos ver se tem aqui, ó. Aqui não tem, ó, esse aqui já tem, ó. Então, aqui, ó, sublimação acontece quando um sólido vai direto para o estado gasoso ou o contrário, um gasoso direto para o estado sólido, né? Então você pode escutar falar em sublimação, né? Quando acontece isso, o sólido vai direto para o gasoso. Então isso seria a sublimação. Beleza, pessoal. Número 3. Quando respiramos próximos de um espelho, há a formação de gotículas de água na superfície desse material. Como se explica essa situação? Então, pessoal, quando o espelho está... Então, deixa eu ver aqui. Respiração do espelho. Ó, então, a pessoa que respirou próximo de um espelho, pessoal, o que acontece, né? O ar presente dentro dos pulmões da pessoa, ele acaba levando junto com ele, durante a expiração, que é a saída do ar, esse ar acaba levando muita água presente nos pulmões, né? Acaba levando muita água que estava presente nos pulmões. E essa água ela sai no estado gasoso. Ela sai no formato de vapor de água, né? Pode sair em formato líquido também, mas na expiração é mais comum sair no estado gasoso. E aí, pessoal, quando esse vapor de água que sai junto do ar durante a expiração, ele toca o espelho que se encontra frio, esse vapor de água ele vai se condensar. Então, a condensação é isso aqui, ó. Condensação é quando o vapor ele volta para o estado líquido. Então, esse vapor ele vai voltar para o estado líquido, formando gotículas que acabam embaçando o espelho. Então, o espelho acaba ficando embaçado por causa desse ar, por causa desse vapor de água presente no ar que se condensou ao tocar o espelho frio. Então, quando um vapor ele encosta em algo frio, que está frio, ele se condensa. Esse vapor se transforma em água, em líquido, né? Pode ser se for vapor de água, vai se transformar em água líquida, certo? A número 4, pessoal, coloca aqui para nós 4 situações. Ó, uma pedra de naftalina deixada no armário, uma vasilha de água deixada no freezer, uma vasilha de água deixada no fogo e 4 é o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Então, nesses fatos estão relacionados corretamente os seguintes fenômenos. Então aqui, pessoal, a letra A está correta. Ó. Quando a pedra de naftalina deixada no armário, ela vai sair do estado sólido, que é uma pedrinha, né, como se fosse uma pastilha, um comprimidozinho, e vai direto para o estado gasoso. Então, ela vai direto para o estado gasoso, ela vai sublimar, vai direto para o estado gasoso. Então ela sublimou. Uma vasilha de água deixada no freezer, ela vai se solidificar. Essa vasilha de água, a água que está lá dentro vai congelar, vai se solidificar. E uma vasilha de água deixada no fogo, vai acontecer a vaporização dessa água. Ela vai se transformar em vapor. E o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Isso aqui, pessoal, quando a gente fala em derretimento, é porque está saindo do estado
sólido indo para o estado líquido. Então, isso aqui a gente chama de fusão. Então, letra A está correta. Continuando. Um cientista trabalhando em seu laboratório precisou construir um quadro com temperaturas de fusão e de ebulição para 5 substâncias. O quadro está disposto a seguir. Então aqui, pessoal, a gente tem um quadro com a informação de temperaturas de fusão e ebulição de 5 substâncias. Só um minutinho, pessoal. Pronto. Então, pessoal, o cientista ele colocou aqui nesse quadro a temperatura de fusão e ebulição de 5 substâncias: água, ácido acético, naftalina, sal de cozinha e soda cáustica. Então, acontece que, para quem não está familiarizado ainda, pessoal, é o seguinte: temperatura de fusão, ou também conhecido como ponto de fusão, é uma temperatura onde vai acontecer a passagem do estado sólido para o estado líquido. E temperatura de ebulição é um ponto, ou ponto de ebulição, é uma temperatura onde vai acontecer a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, para ficar mais fácil de entender, pessoal, eu fiz um quadrinho aqui que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Então, quem não entendeu ainda, daqui a pouco vai entender, certeza, viu? Ó, com base no quadro construído pelo cientista, responda as questões. Então, vamos lá. Ó. Qual substância apresenta maior temperatura de ebulição e a menor? Então, para responder essa aqui, pessoal, é bem fácil. É só a gente visualizar aqui, ó, em questão de valores, de números mesmo, qual tem a maior temperatura de ebulição e a menor. Então, olha aqui, ó, temperatura de ebulição. Então, aqui, ó, a água tem temperatura de ebulição igual a 100 graus Celsius. O ácido acético, 118. A naftalina, 218. O sal de cozinha, 1405. E a soda cáustica, 1388. Então, olhando aqui o quadro, eu já observei até que eu fiz coloquei uma resposta errada ali, hein? Ó, quem vai ter a maior temperatura, né? Quem vai ter a maior temperatura vai ser, eu tinha colocado aqui soda cáustica, mas na verdade é o sal de cozinha. Então, sal de cozinha é a maior temperatura de ebulição. É o maior número aqui. E a menor? A menor, pessoal, é a água. A menor temperatura é a água. Depois a próxima pergunta. Considerando-se uma temperatura de 25 graus Celsius, indica o estado físico de cada uma das substâncias mencionadas no quadro. Então, pessoal, como que você vai responder essa questão do jeito que eu fiz aqui, ó, de uma forma bem fácil de você entender, para quem ainda não entendeu o que é temperatura de ebulição e o que é temperatura de fusão. Vocês vão entender agora, neste momento. Então, preste atenção nesse quadrinho que eu fiz aqui, ó. Então, aqui eu coloquei a substância, né? Aqui eu coloquei o estado físico sólido, estado líquido e estado gasoso. E no meio aqui, ó, eu coloquei a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Então, o que quer dizer, pessoal? Essas temperaturas aqui, ó, da água, por exemplo, temperatura de fusão 0 graus Celsius, temperatura de ebulição 100 graus Celsius. Essas temperaturas aqui, ó, elas são fixas para a água. Elas são temperaturas que são características físicas da água, certo? E aí acontece que, se o número, né, que você está querendo saber, por exemplo, falou lá 25 graus Celsius, aí você vai colocar esse número e você vai ver se esse número, se ele está
atrás do zero, né, menor do que zero, se ele está entre o 0 e o 100, ou se ele está maior do que o 100. No caso aqui da água, 25 graus Celsius vai estar aqui, ó, entre o 0 e o 100. O número 25 vai estar aqui. Então, se está entre a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, o estado físico é líquido, certo? E assim a gente vai fazer para os outros. Ó. Ácido acético, 25 graus Celsius, é maior do que 16,6 e menor do que 118. Então, se está entre a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, está no meio das duas, então o material vai estar no estado líquido, certo? E aqui a naftalina, 25 graus Celsius, a gente percebeu que a naftalina, esse número 25, está atrás da temperatura de fusão. Está atrás da temperatura de fusão, porque é um número menor do que 80. Então, se está atrás da temperatura de fusão, quer dizer que esse material, a 25 graus Celsius, vai estar no estado sólido. O sal de cozinha, mesma coisa. A temperatura de fusão do sal de cozinha é 801. Então, para o sal de cozinha derreter, você tem que esquentar ele a uma temperatura acima de 801 graus Celsius. Né? E aí você vai ver o sal de cozinha ele vai derreter, certo? Só que nesse caso aqui, 25 graus Celsius está bem abaixo. Então aqui ele vai estar no estado sólido. E a soda cáustica, mesma coisa. A soda cáustica, como 25 é menor do que 318, a soda cáustica a 25 graus Celsius vai estar no estado sólido. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido que temperatura de fusão é como se fosse uma linha limite. Então, atrás dessa linha, todo o material vai ser sólido. Passou a temperatura de fusão daquele material, ele passa para o estado líquido. E o estado líquido, se ele passar, se ele continuar esquentando, e esse material passar da temperatura de ebulição, aí esse material vai para o estado gasoso. Então, se vocês tiverem percebido aí, fusão, essa temperatura de fusão e temperatura de ebulição é como se fosse uma linha, né? Uma linha aqui. Se você cruzar essa linha, você vai para o outro estado físico da matéria, certo? Então, começando aqui no sólido, se passar da linha da temperatura de fusão, vai para o estado líquido. E do líquido, passou da linha do estado, passou do ponto de ebulição, vai para o estado gasoso, certo? Então, vamos pegar o exemplo da água aqui, ó. Então, a água, se a temperatura estiver abaixo de zero, atrás aqui do zero, aí você vai ter a água no estado sólido, que é o gelo. Se você vai esquentando esse gelo, e ele passa do 0 graus Celsius, ou seja, 1, 2, 3, 4, se ele passou do zero, ele já é uma água líquida. E se você continua esquentando essa água, e ela passa dos 100 graus Celsius, aí ela já vai para o estado gasoso. Beleza? Continuando, pessoal. Em um dia de inverno, os termômetros marcaram uma temperatura de média de 1 grau Celsius. Das substâncias apresentadas, qual estará em um estado físico diferente em relação à temperatura ambiente? Então, a gente vai fazer com o 1 grau Celsius a mesma coisa que a gente fez lá com os 25. Vou colocar aqui na posição correta dele. Ó, 1 grau Celsius, eu percebi que ele é maior do que 0, menor do que 100. Então, 1 grau Celsius vai ficar aqui, ó, no meio, entre o 0 e o 100. Então, né, quer dizer que a água ela vai estar no estado líquido. E para os outros materiais, 1 grau Celsius vai ficar aqui, ó, na parte dos sólidos. Porque o 1 ele é menor do que o 16, ele é menor do que o 80, menor do que o 801, menor do que 318. Então, esses materiais aqui estarão no estado sólido, né? Então, qual aqui que vai estar diferente? Aqui, ó, vai estar diferente
Vamos ver aqui, vai estar diferente aqui, ó, o ácido acético. Então, o ácido acético, ele vai estar diferente. Aqui, ó, o ácido acético, ele vai estar diferente do exercício anterior. Pessoal, então assim a gente finaliza a correção da terceira semana do PET 3, beleza, pessoal? E a gente já vai, após essa semana, na próxima semana, a gente já começa o PET 4, certo? Então, vamos continuar fazendo as atividades, mandar as atividades para a gente, certo? Para a gente continuar esse percurso nosso de estudos, viu? Que daqui a pouco eu acredito que a gente vai voltar à normalidade. Então, até mais, pessoal. Bons estudos para vocês.